47. Guild Wars. Capítulo 519. As três formas. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado tendo limpado o deserto sinuoso para o seu reino. A única coisa que restou foi que a conclusão fosse registrada e a zona de área pertenceria ao reino Vita no papel, permitindo que o castelo de Aether se expandisse livremente e reivindicasse a terra sistematicamente, e então terraformasse. Quando a dupla de cabelos brancos retornou triunfalmente ao reino Vita, eles imediatamente se dirigiram ao salão de treinamento e entraram em salas privadas separadas. Eles naturalmente selecionaram a opção gratuita para subir de nível e desapareceram em um flash de luz, indo para um lugar especial onde ninguém além deles poderia entrar. Há alguns minutos atrás, o soldado destacado sentou-se em sua cadeira giratória que era bastante confortável, examinando alguns documentos militares em sua mesa com um olhar focado. No entanto, ele logo foi interrompido por uma solicitação para participar de uma videochamada Umbra. Se havia uma coisa que os membros do Umbra sempre faziam, era reservar tempo uns para os outros. Apesar de estarem ocupados com diversas tarefas, todos rapidamente se juntaram para ver que quem liderava a chamada era um membro básico que fazia parte do exército. Quando ele entrou, não perdeu tempo. Ele falou rapidamente. O líder da guilda e a Ladibos estão prestes a brigar com algum idiota da Elite Rank 5 que não fugiu na primeira oportunidade. Vamos vê-lo morrer uma morte horrível juntos. Os membros do Umbra aplaudiram e observaram enquanto o sujeito se aproximava da batalha e lhes permitia vê-la de um ângulo primitivo. Draco e Eva assumiram suas formas de aprimoramento físico, que eram a forma demoníaca e a forma vazia. Além de suas estatísticas nos setores relevantes terem duplicado, eles também atualizaram habilidades que eram muito superiores a quando estavam no Rank 1. Para Draco, sua habilidade aprimorada de forma demoníaca era governante dos 9 infernos. O resto manteve as mesmas quantias porque não havia a necessidade de aumentar já que as estatísticas de Draco haviam aumentado. Governante dos 9 infernos, habilidade passiva passivo 1, Euskal, arraste as almas dos oponentes derrotados dentro do seu rank para o seu inferno e para a tortura eterna. Nota 1. Isso afeta apenas seres sapientes, NPCs, e organismos sencientes, monstros. No rank 2 passivo 2, estou. Ganhe 0,01% de aumento permanente nas estatísticas para cada alma capturada. Nota 1. O número máximo de almas permitido é 10.000 no rank 2. Draco sabia que estava dormindo muito com essa habilidade, mas ele simplesmente tinha muitas habilidades boas que era difícil usá-las de forma eficaz. No entanto, ele planejou fazer bom uso deles durante a missão única da Torre da Babilônia depois de subir de classificação. Quanto a Eva, suas habilidades eram abundantes e verdadeiramente poderosas, tão insanas quanto todas as habilidades da forma demoníaca de Draco. Corrode, habilidade ativa efeito, infundir uma entidade, voluntária ou involuntariamente, com pura energia do vazio, corroendo a força seu físico para se tornar o de um monstro do vazio. Esta habilidade é desbloqueável, inevitável e incurável. A sua eficácia depende da qualidade do alvo. Duração, igual a transformação recarga, nenhum. Assimilar, habilidade ativa recarga, nenhum. Implosão do vazio, habilidade ativa efeito, atinge uma área do espaço que contém seu alvo, desestabilizando-o bastante antes de fazer com que ele se estilhasse, danificando gravemente tudo dentro dele. Isso causa 150% de dano vazio por golpe. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum 1000 formulários. Habilidade ativa efeito, divida 100.000 cópias únicas que possuem 10% de sua força relativa e acesso apenas às suas 3 principais habilidades passivas de força suprema, velocidade suprema e defesa suprema. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Refeito. Invoca os aspectos do vazio para massacrar seus inimigos. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Devorar, habilidade ativa efeito, consome imediatamente um inimigo com menos de 5% do HP geral, confiscando suas memórias, habilidades e estatísticas. Nota: memórias e habilidades podem ser retidas,
Mas as estatísticas só podem ser transferidas para NPCs ou animais de estimação. Tempo de espera: nenhum. Domínio astral: habilidade passiva efeito: você é filho do universo, uma espécie primordial que surgiu com a primeira luz. Quando no espaço ou no vazio, todas as estatísticas aumentam em 10.000%. Passivo 1, chamado do céu: receba as almas dos oponentes derrotados dentro do seu ranking seu céu para o paraíso eterno. Nota 1. Isso afeta apenas seres sapientes, NPCs, e organismos sencientes, monstros. No rank 2 Nota 2. Espíritos imortais só podem ser colocados no céu por 3 dias no rank 2. Os jogadores terão a opção de sair ou experimentar o paraíso. Passivo 2. Evenstow: ganhe 0,01% de aumento permanente nas estatísticas para cada alma abençoada com ascensão. Nota 1. O número máximo de almas permitido é 10.000 no rank 2. Eva riu quando viu especialmente a última habilidade. Ela sabia muito bem que, ao contrário do inferno de Draco, que era totalmente funcional e esperava pelos pecadores, o paraíso dela era apenas uma dimensão horrível e distorcida que era, de certa forma, pior que o inferno de Draco. Mandar alguém para lá seria muito mais cruel do que Draco mandá-lo para o inferno. Isso também pressionou Eva para corrigir essa grande falha de linhagem, ou sua linhagem ficaria presa dessa forma quando ela e Draco alcançassem 100% de pureza. A primeira coisa que ela e Draco fizeram foi invocar seus avatares. Cthulhu, o Observador, os 4 Cavaleiros, Baphomet, Abaddon, Arconte, Baal, Dagon, Ifrit e outros surgiram ao redor do assustado Rei da Areia. Eles imediatamente receberam ordens de seus mestres para atacar esta besta, e assim o fizeram. Cthulhu rugiu com uma voz estranhamente distorcida, o terror do vazio gerando tentáculos revestidos de vazio que atacavam o Rei da Areia continuamente. Eles imobilizaram o monstro, evitando que ele voltasse ao subsolo para escapar. No entanto, seus movimentos logo estagnaram quando os 4 cavaleiros se aproximaram. Imediatamente, seu traço passivo foi ativado quando várias estátuas negativas bombardearam o Rei da Areia. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor de Zeazed. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor decadente. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor enfurecido. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Starving. Você resistiu com sucesso. Você foi atingido por um efeito de status menor Thirsty. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Insano. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Atordoado. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Confused. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Enfraquecido. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Fear. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Lento. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Charmed. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Blind. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Surdo. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para monstro: você foi atingido por um efeito de status menor Silenciado. Você resistiu com sucesso. O pobre Rei da Areia só podia ficar ali deitado e ouvir repetidamente as instruções do sistema em seu cérebro, contando-lhe sobre os efeitos de status aos quais resistiu e aqueles que permaneceram. A coisa horrível sobre os 4 cavaleiros é que eles acabariam pegando você. Após o primeiro round ser atingido, o segundo round começaria no segundo seguinte, forçando um teste contra a resistência e habilidades do alvo contra efeitos de status. Draco e Eva não estavam ociosos. Draco usou diretamente sua habilidade de ataque mais poderosa, Desintegração. Desintegrar, habilidade ativa efeito, banhe uma zona de área com o mais puro fogo do inferno. Isso causa 1000% de dano de desintegração.
Duração, igual a transformação. Tempo de espera, nenhum. Draco abriu bem os braços e a terra sob os pés de todos se separou para mostrar um inferno de fogo abaixo. Imediatamente, os demônios dentro do inferno gritaram de alegria, jogando o fogo do inferno para cima, engolfando toda a zona da área no fogo do inferno. Devido à mecânica do sistema, apenas o Rei da Areia sofreu a dor disso, sendo torrado por dentro e por fora devido à intensidade da chama. Foi quando Eva usou a habilidade Corrode para piorar as coisas, infectando o Rei da Areia com energia do vazio que continuaria a mudar sua existência infalivelmente enquanto Eva estivesse em sua forma do vazio. Nome: Rei da Areia, monstro de classificação maior nível, 222 HP, 32.467.389 e 34.320.000 no momento. Apenas cerca de 15 segundos haviam se passado de um minuto de duração, mas o dano geral que o Draco e Eva causaram foi abismal. Isso ocorreu por causa da lacuna entre as duas entidades. Mesmo que Draco e Eva fossem poderosos e suas habilidades verdadeiramente transcendentes, o jogo limitou severamente suas habilidades através da supressão de classificação e supressão de nível também. A supressão de classificação atual era de 3 níveis. Isso significou que o dano e a defesa de Draco e Eva foram reduzidos em 90%, enquanto o dano e a defesa do Rei da Areia foram aumentados em 90%. A distância do nível era de 122 níveis, o que significa que suas estatísticas foram reduzidas em 99%. Embora cada 5 níveis de diferença equivalessem a 5% de estatísticas perdidas, a IA foi programada para ter pena e limitou a supressão em 99%. Afinal, quem poderia imaginar que algumas pessoas seriam realmente loucas o suficiente para tentar lutar contra seres capazes de causar apenas 1% de dano? No entanto, apesar de tudo isso, Draco e Eva ainda conseguiram causar quase 2 milhões de pontos de dano em apenas 15 segundos. Isso por si só mostrou os poderes sem sentido que suas formas tinham. Se o inimigo estivesse no rank 3, eles não precisariam nem de um segundo para lidar com eles. Mesmo os inimigos do rank 4 dificilmente conseguiriam sobreviver por mais tempo contra eles, apesar de terem alguma supressão notável contra a dupla do rank 2. Draco e Eva percorreram suas habilidades ativas, Draco socando e pisoteando o Rei da Areia, fazendo a terra rachar e tremer como resultado do poder absoluto. Em outros lugares dentro de toda a zona do deserto sinuoso, o local estava instável enquanto a terra tremia. Eva foi ainda mais brutal que Draco, mergulhando os dedos na carapaça do Rei da Areia e injetando quantidades infinitas de energia do vazio. Ela também movia os dedos, mexendo nas partes internas do Sand King. Logo, a duração de sua transformação chegou ao fim, mas eles apenas conseguiram reduzi-lo para 4/5 de seu HP total. A dupla, que estava em total sincronia, imediatamente entrou em suas formas de poder mental, a forma do diabo e da deusa. Nome: Draco, Arcanjo Negro Rank 2 Força, sem diz, sem fim, sem terno, 1000 Primavera, sem car, 400 Sorte, sem habilidades de combate, Benção do Anjo, Corrompido 1, Explosão Mental, Encanto Supremo, Separador de Mente, Explosão de Mente, AC Classe do Diabo, Miragem Infinita. Habilidades não relacionadas a combate, Astúcia do Diabo, Rank 2, Telecinesia Suprema, Psicometria Suprema, Distribuição Suprema, Transvecção Suprema, Teleestesia Suprema. Nenhuma das habilidades da forma diabólica de Draco mudou, deixando-as como estavam desde o início. No entanto, assim como sua forma demoníaca, seus atributos nas áreas importantes praticamente dobraram. Nome: Noite Rebitante, Deusa Divina Rank 2 Força, sem diz, sem fim, sem terno, 1000 Primavera, sem car, 400 Sorte, sem habilidades de combate, Maldição Divina, Seguimento Divino, Bênção Divina, Ira da Deusa, Exército de Anjos, Miragem Sem Fim. Habilidades não combate, Dignidade Celestial, Rank 2, Regulação de Elementos, Regulação de Espaço-Tempo, Telepatia Suprema, Menticídio Supremo, Canalização Suprema, Projeção Suprema, Precognição Suprema, Retrocognição Suprema. Eva também não teve nenhuma habilidade que tenha mudado, apenas suas estatísticas. A dupla de cabelos brancos abriu campo usando o mesmo método de antes, convocando seus aspectos,
Avatares relacionados para a batalha. A C-classe do diabo. Exército de anjos. Da terra vieram vários senhores diabólicos, de Lilith, a primeira súcubo, Asmodeus, o primeiro íncubo, Mefistófeles, o corretor, e mais, totalizando exatamente 50. Dos céus veio o canto dos anjos enquanto desciam à terra. Na verdade, ser chamado de anjos era meio errado, já que isso se referia à sua forma do vazio. O que Eva realmente convocou foram os aspectos de sua forma de deusa, que eram as outras deusas notáveis da história. Afrodite, Ishtar, Freja, Vênus, Iuilau e outros desceram dos céus, trazendo luz e vida à terra. Só de estar lá, toda a atenção de repente caiu sobre eles, Asmodeus e Mepisto babando de luxúria aberta. Lilith bufou de ciúme e chutou os dois na garupa, fazendo-os rir maldosamente. Quanto à deusa, viram a reação das massas e sorriram. Como deusas com beleza e fertilidade em seus domínios, elas amavam nada mais do que serem bajuladas e cobiçadas, assim como a matéria azul original, pelo qual Eva castigou. Até o Rei da Areia se esqueceu de usar esse interlúdio para fugir, corando timidamente como um menino vendo sua paixão falar com ele pela primeira vez na vida. Ele rapidamente se arrependeu de tal exibição quando toda a atenção voltou para ele no segundo seguinte. Imediatamente, ele tentou fugir, mas foi forçado a ficar confuso quando Draco usou o Mintsunder. Mintsunder, habilidade ativa efeito, divide a mente de um alvo escolhido em dois, forçando cada lado a lutar contra o outro. Duração, igual à transformação. Recarga, nenhum. Com isso, o Rei da Areia estava sofrendo danos mentais ininterruptos. Eva dobrou usando sua própria habilidade passiva também, Menticídio Supremo. Isso permitiu que ela mergulhasse diretamente na mente do Rei da Areia e visse os dois lados que lutavam furiosamente pelo domínio. Imediatamente, Eva lançou o caos na mistura ao multiplicar a força às cópias por 3, criando 6 consciências que agora estavam envolvidas na guerra. Draco não a deixou lutar sozinha quando adicionou Min Blast que causou 1000% de dano mental ao alvo. Ele então usou a telecinese suprema para arrastar todas as pedras e lâminas que pudesse acessar em toda a zona da área para correr até aqui e cair sobre o Rei da Areia de forma intermitente. Eva adicionou sua própria Ira da Deusa, uma zona de área Oi que causou 1000% de dano aleatório, a mistura. O céu ficou vermelho à medida que trovões e relâmpagos se acumulavam. Um raio vermelho de relâmpago divino se formou e atingiu a terra, atacando tudo, menos seus aliados. Como apenas o Rei da Areia estava presente, ele suportou o peso do ataque. À medida que a habilidade tomou forma através da iluminação divina, o dano aleatório mudou para dano relâmpago. Infelizmente, isso foi fraco contra um tipo areia, terra como o Rei da Areia, mas foi o suficiente para realizar o trabalho. Draco seguiu com o Angelus Corruption, permitindo-lhe atacar o Sand King com um debuff aleatório. Ele sorriu divertido quando viu que era um debuff menor enfraquecimento novamente, que era exatamente o que ele e Eva precisavam. A dupla então percorreu as habilidades mais uma vez, já que elas não tinham tempo de recarga. Draco se concentrou em usar telecinese enquanto Eva usou seu menticídio e regulação de elementos para atacar o Rei da Areia. Quando suas duas formas expiraram, eles reduziram o HP do Rei da Areia em mais um 5. Com 3-5 ainda pela frente, as coisas não pareciam otimistas, mesmo que anunciassem suas formas finais. Isso faria alguma diferença? Bem, a resposta foi um forte sim neste caso. A dupla de cabelos brancos compartilhou um olhar e sorriu, transformando-se em suas formas mais poderosas, a forma de dragão e a forma de luz. Nome: Draco, Dragão Negro Rank 2 Força, 1000 Diz, 1000 Fim, 1000 Interno, 1000 Primavera, 1000 Chá, sem sorte. Sem habilidades de combate, garra de destruição, orbe de destruição, onda de destruição, explosão de destruição. Habilidades não combate, Dragobond, conversão de éter, superioridade dracônica, rank 2, aura de destruição, controle de linhagem, perfeição mágica. Além da nova habilidade, Destruction Ave, e uma atualização para sua habilidade passiva, Magical Perfection, não houve mudanças nas habilidades de Dragonform, mas suas estatísticas eram aterrorizantes. Explosão de destruição, habilidade ativa efeito, envia um feixe de energia de destruição concentrada e condensada que atinge todos os alvos em linha reta por 1000 metros. Isso causa 1500% de dano de destruição. Recarga,
Nenhum perfeição mágica, habilidade passiva efeito. Todos os feitiços e lançamentos mágicos causam 200% mais dano e todos os feitiços mágicos lançados contra usuários são enfraquecidos em 92%. Nome: Noite Rebitante, Deusa do Sol de rank 2 Força, 1000 Diz, 1000 Fim, 1000 Interno, 1000 Primavera, 1000 Chá, sem sorte, sem habilidades de combate, Mão de Luz, Orbe de Luz, Onda de Luz, Explosão de Luz. Habilidades não relacionadas a combate: Poder da Luz, rank 2, Aura de Purificação, Controle Elemental, Perfeição Elemental, Regulação de Elementos, Regulação de Espaço-Tempo. Mão de Luz, habilidade ativa efeito: Golpeie com uma mão formada com energia de luz, destruindo a defesa de qualquer inimigo e causando 500% de dano de luz a um único alvo. Recarga: Nenhum. Orbe de Luz, habilidade ativa efeito: Envie uma bola de energia de luz concentrada que perfura qualquer alvo e o desintegra no nada. Isso causa 1000% de dano leve a um único alvo. Recarga: Nenhum. Onda de Luz, habilidade ativa efeito: Envia uma onda de energia de luz purificadora e edificante que atinge todos os alvos dentro de uma zona de área, causando 700% de dano de luz. Recarga: Nenhum Light Blast, habilidade ativa efeito: Envia um feixe de energia luminosa compactado e focada que atinge todos os alvos em linha reta por 1000 metros. Isso causa 1500% de dano leve. Recarga: Nenhum Aura de Purificação, habilidade passiva efeito: Controla todas as formas de energia luminosa com facilidade, possuindo também imunidade total a ela. Controle Elemental, habilidade passiva efeito: Subjugar e comandar todas as espécies de elementos e subelementos de luz no mundo abaixo do seu estado de ser. Perfeição Elemental, habilidade passiva efeito: Todos os ataques e lançamentos elementais causam 200% a mais de dano e todos os ataques elementais lançados contra usuários são enfraquecidos em 90%. Bênção do Anjo, corrompida, habilidade ativa efeito: Envie um debuff escolhido para todos os inimigos dentro de uma zona de área. Não pode ser dissipado. Duração: igual à transformação. Recarga: Nenhum. Guild Wars. Capítulo 520. Terceira cerimônia de ascensão. Assim que adotaram essas duas formas em particular, toda a zona do campo tremeu. Draco havia se transformado em sua forma de dragão negro, que era idêntica àquela que assumiu a forma de sua alma. Seu tamanho era enorme, mais de 3 vezes o tamanho de um grande celeiro. Eva, porém, havia se transformado em um dragão de luz resplandecente. Ela não era verdadeiramente um dragão como Draco, mas sim pura energia de luz que tomava a forma de um dragão. Então havia diferenças fisiológicas e fundamentais entre os dois. No entanto, isso não importava neste caso. O que importava era o poder bruto que ambos exerciam e que fazia a área tremer. Draco sorriu enquanto trocava um olhar com Eva, a dupla de cabelos brancos atacando o quase morto Rei da Areia. Eles sincronizaram seus ataques perfeitamente, Draco usando sua garra de destruição enquanto Eva usou sua mão de luz. Esses dois ataques simples de suas respectivas formas atingiram o Rei da Areia e abriram um buraco na terra. A energia de destruição e a energia da luz, usadas ofensivamente, eram na verdade muito semelhantes. A energia de destruição destruiu o alvo de uma perspectiva atômica, destruindo algo completamente, independentemente de como foi construído. Enquanto isso, a energia da luz era uma forma de energia rápida e penetrante que desintegrava o alvo devido à sua velocidade extrema, suas bordas afiadas e seu calor extremo condensado até um ponto. Não foi tão eficiente quanto a Destruction Energy, com certeza, mas foi o segundo mais próximo. A mistura dos dois causou grande agonia e danos ao Rei da Areia que se debatia na terra. Apesar disso, ele tentou se levantar e finalmente revidar, já que Draco e Eva haviam parado de invocar qualquer forma extra para atrapalhar seu movimento. Tempestade de areia. Refeito: invoca uma tempestade de areia arenosa que cega, enfraquece e causa danos a todos os inimigos capturados em sua área de efeito de 1000 metros. Duração: 30 segundos. Tempo de espera: 5 minutos. O que o Rei da Areia precisava fazer agora era criar um amortecedor que lhe permitisse interromper a luta e recuar para lamber as feridas. Percebeu que embora esses dois fossem perigosos e tivessem muitos meios, na verdade eram super fracos.
Seu pânico anterior desapareceu quando começou a calcular a melhor maneira de punir esses dois ratos por ousarem tentar prejudicá-lo. Ele queimou de fúria ao pensar no abuso que havia sofrido e decidiu que mataria esses dois e sairia para matar todos os humanoides que pudesse. A dupla de cabelos brancos viu a tempestade de areia se aproximando e sorriu. Imediatamente, eles bateram as asas e subiram mais alto, olhando para o Rei da Areia com zombaria. O Rei da Areia ficou sem palavras, mas não se incomodou. Enquanto a tempestade pudesse cobrir sua forma, ela seria invisível para os dois e seria capaz de cavar no subsolo com sucesso. Infelizmente, este era um belo pensamento no papel, mas na verdade quase impossível na vida real. Para que isso acontecesse, Draco e Eva precisariam ser tolos e estúpidos, o que não eram. Bem, pelo menos um deles não era, e eles precisavam não ter AOEs de longo alcance. O que eles também não tinham. Draco abriu sua boca para conjurar um orbe de destruição preto, enquanto Eva fez o mesmo para um orbe de luz branco. Assim que terminaram de reunir energias suficiente, eles dispararam os orbes em direção ao local do Rei da Areia, que agora estava coberto pela tempestade de areia e prestes a cavar no subsolo. Se eles estivessem no chão, sua habilidade de sensação sísmica seria suficiente para que ele soubesse onde estavam seus alvos, permitindo que ele os massacrasse enquanto eles não pudessem fazer nada para revidar. Os alvos voadores eram imunes a este estilo de batalha. Os dois orbes pousaram no corpo do já maltratado Rei da Areia, que enterrou a parte superior do corpo na areia enquanto a cauda e as patas traseiras ainda estavam acima do solo. Imediatamente, os dois orbes se fundiram e explodiram, causando um show de luz em pequena escala em preto e branco que foi separado no meio. Isso naturalmente dissipou a habilidade Tempestade de Areia, permitindo que os dois dragões vissem os efeitos de sua habilidade. Eles respiraram fundo quando viram o estado do Rei da Areia. O pobrezinho gritava fracamente enquanto rastejava no chão com a parte superior do corpo. Foi isso. Isso foi tudo o que restou, uma parte superior do corpo. Sua cauda e patas traseiras desapareceram, e uma barriga carbonizada com energias brilhantes em preto e branco foi o que o impediu de sangrar. Seus olhos ficaram turvos de dor e ele estava praticamente inconsciente. Seus ataques reduziram sua saúde em quase 10 milhões, apesar das várias supressões, o que não foi muito surpreendente quando se considerou que dois orbes de destruição de grau 1 naquela época tinham sido suficientes para terraformar permanentemente uma zona de campo inteira. Eles notaram que o Rei da Areia foi atingido por uma série terrível de efeitos de status que garantiram que seu HP fosse drenado em grandes quantidades por segundo, a menos que pudesse se curar. Infelizmente, levaria quase 5 minutos para que isso acontecesse. Afinal, mesmo que estivesse gravemente ferido, ainda era um monstro de elite do rank 5. Draco e Eva até sabiam que se fossem tolos o suficiente para ir embora, poderia até encontrar uma maneira de começar a se curar. Dada a maneira como ele estava lutando para rastejar em direção a um de seus buracos pré-fabricados, claramente havia algo que poderia ajudá-lo lá embaixo. A partir daí, eles o seguraram entre suas garras enquanto disparavam incessantemente seu combo garra de destruição, mão de luz. Qualquer outra coisa poderia prejudicar o outro, uma vez que eles ainda não possuíam imunidade total ao elemento da sua alma gêmea. O Rei da Areia apenas ficou pendurado entre eles, sendo continuamente atingido por esses ataques agonizantes, até que finalmente morreu de uma forma terrível, com seu corpo se desintegrando completamente. Itens caíram na zona de campo abaixo, para os quais Draco e Eva deram uma olhada superficial antes de ignorá-los. O monstro morreu bem a tempo, pois menos de um segundo depois, ambos retornaram às suas formas humanas e alocaram a experiência e os pontos necessários para os locais necessários. Informaram o soldado desdobrado sobre o que aconteceu e partiram. Neste momento, aqueles que assistiam ao videochat da guilda ficaram sem palavras. Eles se juntaram para assistir um arrogante monstro de Elite Rank 5 recebendo uma lição de seu mestre de guilda e do primeiro vice-mestre de guilda, talvez até aprendendo algo no processo. Então porque parecia que eles tinham assistido um pobre 10 anos. O velho garoto foi intimidado por uma gangue de malfeitores. Bem, aí está, pessoal. Nosso Guildmaster e Ladybos mostraram habilidade e determinação incomparáveis ao derrubar um fiel boss de rank 5, um total de 3 ranks acima deles. Louco. O apresentador do vídeo acabou comentando, acordando todos do seu estupor. Merda, eles quase esqueceram.
Havia uma lacuna de terceiro rank e ainda assim seus líderes lidaram com o monstro de forma tão brutal que até sentiram pena dele. Este foi o indicador mais seguro da superioridade do Guildmaster e da Ladyboss. Ah, nosso Guildmaster é o mais forte. Nossa Ladyboss é a mais forte também. Uma dupla tão poderosa. Como a Umbra pode cair? Esta guilda está iluminada como o inferno, mano, eu nunca vou sair. Este vídeo deve ser salvo nos arquivos da guilda, para que possamos olhar para trás mais tarde e nos lembrar que esses dois foram OP desde o início. Boa ideia. Apoiado. Terceiro. Vendo que todos estavam em consenso, o apresentador salvou o vídeo e enviou uma cópia para todos, até mesmo para a dupla em questão. Não havia necessidade de esconder isso deles, pois provavelmente estavam cientes da presença desse sujeito desde o início. O anfitrião então falou: tudo bem, já que vimos esta batalha, podemos ser considerados ligados pelo destino. Como tal, agora vou rebolar na transmissão ao vivo para UPS, por favor, faça chover para este papai. Imediatamente o sujeito começou a sacudir aquele butim que sua mãe havia lhe dado e o chat por vídeo explodiu. Não que eles não esperassem isso, os membros da Umbra faziam coisas mais idiotas uns com os outros em particular, mas em público eram frios e distantes. Imediatamente começaram a chover dicas. 20% eram de homens que tentavam apoiar um mano em sua agitação e o restante de mulheres no riacho, embora a maioria estivesse com o rosto vermelho. O que eles poderiam dizer? O sujeito era habilidoso em sacudir o bumbum e quem de ambos os sexos não gostava de uma boa sacudida de bumbum. Analisando a classe do jogador. Pronto. Jogador detectado possuindo uma classe divina, gerando o cenário de subida de rank e possíveis desenvolvimentos de classe. Pronto. Exibir classe de classificação 3. Sem número Draco havia selecionado sim. Abissal Prime, rank 3, classe e classificação, divino chance de sucesso. 99% Draco e Eva notaram que esta foi a primeira vez que suas chances de sucesso caíram em relação aos 100% anteriores. Eles teriam que ser extremamente cuidadosos, não se permitindo cometer o menor erro em nenhum momento, caso contrário seriam impedidos de tentar novamente por um tempo. Anúncio do sistema para o jogador aviso. Todas as habilidades podem sofrer alterações inesperadas devido ao fato desta classe não ser suportada pelo sistema. Além disso, toda a experiência acumulada será convertida após a classificação. Tem certeza de que deseja prosseguir? Sem número Draco já tinha visto isso durante seu primeiro rank up após a mudança de classe. Já que ele escolheu prosseguir naquela época, por que ele iria parar agora? Como tal, ele naturalmente selecionou sim. No momento seguinte ele apareceu dentro do estranho espaço que abrigava suas 3 heranças e seus avatares mais uma vez. Era um mundo escuro como breu com uma escuridão tão profunda que parecia tangível. Dentro dessa escuridão havia uma área redonda semelhante a uma plataforma que era levemente iluminada por uma fonte intangível. O chão era de cor ciano e dentro desta área circular havia 3 colunas diferentes de estátuas. A coluna mais à esquerda tinha como tema um homem bonito e andrógeno cuja aparência era a suprema sob o céu. Ele tinha 2 incríveis asas negras angelicais e usava a armadura futurística de Draco quando se transformou em sua forma de demônio. Atrás dele havia várias outras estátuas, totalizando 50. Draco podia ver os aspectos da raça diabólica, incluindo Lilith, Asmodeus, Mefistófeles e Djinn. A coluna mais à direita tinha uma estátua de um homem robusto, com músculos infinitos cobrindo seu corpo, mas ele permanecia um tanto magro. Sua pele era de uma cor vermelha profunda e 2 chifres existiam em sua testa. Ele tinha cabelos longos que chegavam à cintura e seu porte era perfeito para um combate rápido. Sua região inferior era coberta apenas por um cinto de guerreiro grego antigo, em forma de saia, de natureza escamosa. Atrás dele havia muitas estátuas feias e monstruosas. Logo atrás dele, porém, havia 9 estátuas proeminentes que foram todas estilizadas após um nível de inferno, do limbo até a traição, enquanto atrás delas estavam as estátuas dos 4 cavaleiros. Atrás dos 4 cavaleiros estavam as estátuas de Baphomet, Abaddon, Arconte, Baal, Dagon, Ifrit e alguns outros. Na coluna central havia uma grande estátua do dragão negro. Suas escamas brilhavam na penumbra e seus olhos vermelhos pareciam quase reais. Suas asas estavam abertas e sua boca aberta em um rugido poderoso, como se ele estivesse exibindo seu poder para o mundo.
Atrás dele havia muitas estátuas, representando Nua, Quetzalcoatl, Jormungandr, Orochi, Ouroboros e companhia. Não existiam cobras menores, apenas o conjunto total de serpentes divinas de mitos e lendas. Na verdade, foi uma pena que Draco não tenha conseguido convocar nenhum desses companheiros para a batalha antes, mas nem ele nem as formas de Eva tinham a capacidade de fazer isso. Foi meio justo, já que especialmente as serpentes divinas estavam super quebradas e se pudessem sair, poderiam realmente agitar as coisas. Quando Draco apareceu, as estátuas de Avatar ainda estavam ajoelhadas em sua direção, assim como estavam quando ele saiu. Quanto às 3 estátuas principais, elas permaneceram em silêncio e olharam para ele depois de voltarem à vida mais uma vez. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classificação do Abyssal Prime. 3. Espera. Abyssal Prime. Procedimento de subida de classificação divina. 3. Descrição. Você tem a mais nobre das linhagens, bem como metade da essência de origem de um universo alternativo e, como tal, você tem o direito de traçar seu próprio caminho como o único Abyssal Prime. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas. Classe Divina. Abyssal Prime. Rank 3. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento Abyssal Prime Rank Up 3 foi definido. O jogador Draco deve completar a 3ª cerimônia de ascensão para concluir esta tarefa. Draco já sabia o que diria, então ele apenas deu uma olhada superficial. Em vez disso, ele se concentrou nos 3 sujeitos que olhavam para ele com emoções diferentes. O dragão negro observava silenciosa e friamente. O demônio com chifres olhava cruelmente, como se ele fosse uma mera presa, enquanto o anjo negro sorria misteriosamente e olhava para Draco com um olhar brincalhão. Então, basicamente, um estava indiferente e assistia ao processo sem qualquer interesse, outro planejava matá-lo e assumir o papel de primogenitor, enquanto outro queria manipulá-lo e transformá-lo em um primogenitor fantoche. Draco suspirou. Isso certamente se ajustava à natureza de suas heranças, e ele só podia lamentar que Lúcifer tivesse deixado para ele esses 3 companheiros. Como Eva tinha uma linhagem mais agradável, provavelmente seria mais fácil para ela. Seja qual for o caso, Draco teve que decidir como lidar com a subjugação desses 3. Na sua opinião, o melhor método seria primeiro conseguir o apoio do mais forte, que era o dragão negro, e depois usar isso como trampolim para subjugar os outros 2. Como tal, Draco caminhou até o dragão negro e parou em uma área bem diante dele. O dragão baixou os olhos para olhar para Draco, também trazendo seu focinho até o rosto de Draco. Se ele quisesse se tornar o novo primogenitor, tudo o que ela precisava fazer era abocanhar Draco e mastigar o sujeito em pedaços, e poder e glória infinitos poderiam ser seus. Isso provocou uma onda de ganância e tentação no coração do dragão negro. Porém, Draco simplesmente cruzou os braços e sentou-se com as pernas cruzadas. Com uma expressão divertida, ele incitou o sujeito. Qual é? Se você acha que seria capaz de controlar a mim e minha linhagem através de um meio tão pobre, você está livre para tentar. Essa provocação enfureceu o arrogante dragão negro, especialmente porque o anjo negro e o demônio com chifres ao lado estavam rindo abertamente. Claramente, eles estavam tentando provocar sua raiva para atacar Draco para que pudessem ver o que aconteceria se ele o fizesse, mas o dragão negro não foi tão imprudente. Em vez de explodir, ele rapidamente se acalmou e olhou para Draco com desdém. Draco gostou desse olhar apesar de tudo e continuou falando. Ah, sua primeira limitação. Você não pode falar, não é? Sua segunda limitação, você não pode sair do seu pedestal. Vejo que você se adaptou a eles, mas você sabe quem os colocou em você? Fui eu. Draco revelou com um sorriso cheio de dentes. As 3 heranças compartilharam um olhar antes de explodirem em gargalhadas silenciosas. Parecia que desta vez eles tinham ouvido a maior piada do século, e provavelmente esse sujeito estava planejando diverti-los até se submeterem. Se ele continuasse fazendo palhaçadas assim, eles poderiam considerar se submeter. PFFFA. Draco não se incomodou com o ridículo, ao invés disso continuou falando casualmente com um sorriso estranho no rosto como se mal pudesse esperar para ver algo acontecer. Não acredita? Ora, você acha que foi aí quem impôs essas restrições a você? Impedindo você de agir neste mundo digital? Draco olhou para eles de forma estranha.
Não me diga que vocês são realmente tão estúpidos. Imediatamente, a risada foi interrompida quando os três olharam solenemente para Draco, imaginando onde diabos ele estava querendo chegar. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando vim aqui pela primeira e pela segunda vez, este reino desapareceu e se reconstruiu ou permaneceu intacto? Draco perguntou sério. As três heranças fizeram uma pausa, incapazes de falar, apenas acenaram com a cabeça para responder. Eles estavam curiosos para saber o que ele queria dizer, então decidiram alimentá-lo com os materiais necessários para chegar à sua conclusão. Draco abriu as mãos num gesto de você entende o que eu quero dizer. Este reino não é gerado ou controlado pela IA, é algo que existe na minha linhagem e que a IA apenas explora. Draco bateu em sua cabeça. Assim como o meu espaço da alma. Lá, Clarente era capaz de existir, não era? Minha fonte de linhagem também estava presa lá e se refletia no jogo, não era? Os olhos de Kaelio estavam lentamente quebrando o selo, mas só no mundo do jogo. Quando fui para o mundo real, ele e Clarente desapareceram, não? O dragão negro e o demônio com chifres estavam confusos sobre o que ele queria dizer, mas o anjo negro tinha uma expressão pensativa. Com seu ki e faculdades mentais, ele estava começando a ver o esboço do argumento de Draco, o que fez sua expressão mudar de horror. Meu ponto é simplesmente este. No caso do espaço da minha alma ou desse espaço da linhagem, ambos existem em mim no mundo real e são simplesmente projetados aqui. Embora a IA possa afetar o espaço da minha alma, como colocar Clarente dentro ou usar o olhos de Kaelo para ajudar, ele não pode substituir as regras do espaço da minha alma e manter suas ações permanentes. Draco cruzou os braços com um sorriso enigmático. Quando eu saio, tudo volta ao padrão. E então tenho mais uma pergunta que deve ajudar você a entender a essência do que estou querendo dizer. Quando eu saio, você ainda está consciente? Você consegue falar? E você consegue se mover? Ou tudo ainda é assim? Talvez, o padrão. Guild Wars. Capítulo 521, Terceira Cerimônia de Ascensão 2. Os três avatares ficaram surpresos com isso, olhando um para o outro com incerteza. Até mesmo a herança do demônio com chifres, que era o mais lento entre eles, estava começando a entender o que Draco queria dizer, e ele não gostou nada disso. Os três permaneceram em silêncio diante de sua pergunta, mas isso já lhe dizia tudo o que precisava saber. Como tal, seus olhos se curvaram em crescentes, aproveitando o desconforto enquanto afastava o equívoco. Então, como eu disse, desde o início, fui eu quem decidiu as regras relativas à sua existência, não a IA. Eu sou o primogenitor desta linhagem, quer você goste ou não, e com 99% de pureza, eu totalmente controlo esta linhagem. Draco encolheu os ombros. Claro, existem imperfeições como minha incapacidade de usar tanto poder bruto quanto Lúcifer e companhia faziam ao fazer as coisas, mas todos nós sabemos que a razão para isso é por causa da minha composição genética. Lúcifer, Amaterasu e os outros 9 podem ter parecido humanos, mas não eram humanos no sentido que os nossos cientistas entenderam. O tipo de sangue, células e DNA que eles tinham era de uma estrutura muito diferente da do ser humano moderno. E essa estranheza foi demonstrada em como Eva, Draco e Lorde Local tinham órgãos, sangue e células estranhamente coloridas. Draco e Eva podem não ter seu poder bruto, e foi por isso que eles tiveram que fazer coisas como visualizar um gerador em sua linhagem e acelerá-lo para obter energia, mas eles tinham a vantagem da simplicidade e do controle que os membros das linhagens haviam descoberto ao longo do tempo. Séculos. Draco olhou para as três heranças diante dele com um sorriso. Ele adivinhou que na época de Lúcifer, esses avatares provavelmente eram seus favoritos, e foi por isso que ele os definiu como os três principais ao criar Draco. Lúcifer deve tê-los subjugado com força bruta, levando-os a reconhecê-lo, não porque o tivessem verdadeiramente respeitado, mas porque ele era poderoso demais para que pudessem resistir. Isto provavelmente deveria ser verdade também para os outros primogenitores, pois explicaria por que seus avatares causaram tantos estragos na Terra, deixando para trás tantas mitologias. Compreendendo isso, Draco reconheceu a necessidade de seguir um caminho diferente. Não foi o caso de ele acreditar que a decisão de Lúcifer estava incorreta ou ter feito algo imoral, não. Ele simplesmente não tinha meios para fazer o mesmo. No entanto, coagi-los e convencê-los estava em jogo.
A melhor maneira de fazer isso era deixá-los entender algumas verdades subjacentes sobre si mesmo em comparação com Lúcifer, principalmente esclarecendo sobre algumas coisas que seu primogenitor poderia ter feito, mas optou por não fazer, que o Draco atual planejava corrigir. Veja, meu subconsciente controla minha linhagem. É o mesmo para Eve e também deveria ser verdade para o Lorde local e todos os outros como nós, seja na realidade ou no jogo. É por isso que você pode sentar aqui e agir assim. No entanto, uma vez que você me reconhece aqui, você me concederá controle consciente através de uma brecha. A alternativa seria eu praticar continuamente até obter controle total sobre a minha mente subconsciente, o que acabará por me colocar no comando de você de qualquer maneira. Draco colocou as mãos nos joelhos e riu. Você entende? De qualquer maneira, será o mesmo resultado para mim. Você sempre pertenceu a mim e continuará a pertencer a mim, queira ou não. Esta cerimônia é apenas um método que a superinteligente derivou para me dar controle rápido sobre você, um atalho, se você quiser. Quando ouviram isso, as três heranças ficaram com muito medo. Até mesmo o arrogante dragão negro estava ali com expressão de horror, lentamente entendendo o que Draco estava prestes a fazer. Nota do autor: esta é sua linhagem herança Black Dragon, não a mesma que sua alma Black Dragon. Draco ficou animado com o medo e continuou. Isso mesmo, você percebeu. Assim que eu ganhar controle total do meu subconsciente e da minha linhagem, poderei alterá-lo livremente à vontade. Afinal, não foi isso que Lúcifer fez para criar vocês três? Ele trancou todas as suas outras manifestações de linhagem mais fracas atrás de uma parede e deixou vocês três, que tinham que ser os mais fortes na época, como foco principal para mim e para o resto da linhagem Lúcifer para usar, sob o nome de nossas heranças. Agora deixe-me perguntar, tem que ser você? Do jeito que eu vejo, posso colocar quem eu quiser na linha de frente, e você pode ficar atrás ou atrás daquela parede. Caso contrário, não deveria ser impossível. Draco então esfregou o queixo com um brilho nos olhos. Caso contrário, visto que não tenho controle total sobre minha linhagem, por que você acha que esses avatares atrás de você me reconheceram tão facilmente na última vez que vim? Não, eles são como os funcionários de uma grande empresa que de repente foram informados de que seu CEO havia renunciado e seria substituído por seu sobrinho. Prevendo seu comportamento atual, eles rapidamente se submeteram a mim na época, na esperança de levar o seu lugar. Quando Draco revelou isso, os vários avatares por trás das três heranças principais tremeram ligeiramente, mas permaneceram ajoelhados e se recusaram a levantar a cabeça. Se antes eles ficavam parados porque queriam parecer respeitosos, agora eles literalmente se transformaram em estátuas. O dragão negro, o demônio com chifres e o anjo negro estremeceram e se viraram, olhando para seus seguidores com choque, medo e raiva. Vendo que eles até se recusaram a olhar e negar essas afirmações, seus corações afundaram ao entenderem o que Draco queria dizer. Draco sorriu pensativo. Na verdade, não acho que Lúcifer previu isso. Ele não apenas não esperava que eu conhecesse vocês tão cedo na minha vida, graças a IA, ele também não esperava tais mudanças na profundidade de haver poderíamos mudar as coisas com sutileza em vez de força bruta. Por isso, eu teria que agradecer a minha genética subhumana, que atua como um agente de ligação e proporciona estabilidade em troca de produção de energia. Sem ela, eu não seria capaz de desfrutar dessas vantagens. Draco então bateu palma com um sorriso. Agora, então, o que será? Vocês preferem manter uma aparência de vontade espiritual submetendo-se a mim voluntariamente ou querem preservar seu orgulho e lutar contra mim, forçando-me a passar algumas décadas ou séculos dominando meu subconsciente para assumir o controle total e absoluto? Fazer com que eles concordassem agora economizaria tempo e esforço, o que seria benéfico para ele, e daria às heranças a capacidade de manter algum autocontrole, o que seria benéfico para eles. Caso concordassem, havia também a opção de Draco oferecer-lhes mais algumas liberdades mais tarde, em troca de aprenderem sobre coisas que as linhagens poderiam não ter conhecimento. Em essência, foi a diferença entre escolher uma pseudo-democracia ou uma ditadura pura. Pelo menos numa pseudo-democracia, havia a ilusão de escolha e um pequeno caminho a percorrer. A outra opção era interromper todos os retiros para eles. Mesmo um porco sem que deveria saber que escolha fazer. Não importa o quão relutantes, as três principais heranças lentamente se ajoelharam,
abaixando suas cabeças em direção ao trono atrás de Draco. Eles haviam se submetido corretamente, então Draco acenou para eles. Escolha sábia. Ele se aproximou e sentou-se no trono, depois começou a falar. Eu sou o Ômega, o fim de todos os tempos. Eu represento a destruição, o engano e a morte. Minha vontade é a lei e minha existência é fundamental. Eu sou o primeiro abissal. Cada avatar em toda a área falou em uníssono, até mesmo os três principais. Você é o Ômega, nosso progenitor. Você representa nossa vontade, esperanças e existência. Seus caprichos são bênçãos e suas detrações são maldições para o mundo. Você é nosso abissal prime. Satisfeito, Draco saiu lentamente do reino estranho, suas últimas palavras chegando aos ouvidos de todas as estátuas. Trabalharei para libertar todos vocês em breve, para que possam se juntar a mim no mundo real. No estranho reino de Eva, onde o layout era semelhante ao de Draco, a cena era muito diferente. A área estava estranhamente silenciosa, exceto por alguns sons brutais, e a atmosfera estava cheia de tensão e terror. As estátuas por trás das três principais heranças estavam todas ajoelhadas e tremendo em suas botas, com medo até de levantar a cabeça. As estátuas da deusa também estavam ajoelhadas, porém seu belo rosto estava arruinado. Havia manchas de sangue por toda parte e ele tinha dois olhos pretos que o faziam parecer um panda. Ajoelhou-se ali tristemente, quase em lágrimas, como se tivesse sido intimidado por um monstro. À esquerda estava o sol gigante que formava a herança da luz de Eva. Não podia exatamente se ajoelhar, mas balançava para cima e para baixo com entusiasmo, como se estivesse profundamente aprovando e torcendo por alguma coisa. Quanto à última herança, o vazio, parecia exatamente com a forma de vida energética em que Eva havia se transformado ao usar a forma do vazio. Nesse momento, a própria Eva exibia uma expressão cruel que parecia absurda em seu rosto. Ela segurou a cabeça da forma do vazio, usando-a para bater repetidamente contra o pedestal sobre o qual ela estava anteriormente com força máxima. Cada vez que ela quebrava a cabeça, ela fazia uma pausa e perguntava: você se submete? Não precisa ficar sem palavras. A dinâmica da linhagem de Eva era fundamentalmente diferente da de Draco. Draco teve sua linhagem selada até poucos meses atrás, então como ele poderia ter alguma familiaridade com qualquer uma das heranças? Como tal, sua herança de linhagem havia planejado contra ele, os avatares minores tentando usar essa oportunidade única para se promoverem, enquanto os principais tinham seus próprios pensamentos em mente até que ele os esbofeteou com a dura e fria verdade. Mesmo que isso pudesse criar alguma desavença, a promessa de Draco quando ele partisse seria suficiente para aliviar um pouco as tensões, e se ele cumprisse, eles poderiam até favorecê-lo genuinamente. Claro, havia também a chance de eles tentarem despedaçá-lo pelo que ele fez hoje, mas só o tempo poderia dizer. Por outro lado, Eva teve sua linhagem desbloqueada desde seu nascimento e ela teve duas linhas do tempo para se familiarizar com eles. A herança da luz era mais forte e deveria ter sido a mais difícil de quebrar, mas foi submetida a Eva imediatamente. Afinal, quando Eva usou sua linhagem, o que ela mais usou? Não foi sua herança de luz? Sua afinidade com sua herança da luz não era nada pequena, então o relacionamento entre os dois era extremamente harmonioso. Também tinha a ver com a natureza de sua herança da luz. Era um tipo ofensivo que limpava a força o que considerava a escuridão e maldade no mundo, forçando a sua opinião subjetiva a ser objetiva. A personalidade de Eva e a maneira como ela lidava com as coisas eram exatamente do gosto da herança da luz. Então por que ela diria não ou causaria problemas? Na verdade, foi provavelmente o mais animado com isso em geral. Eva naturalmente recusou, pois não queria cometer o mesmo erro de Amaterasu. Em breve ela seria mãe de uma criança de verdade no mundo real, e quanto ao mundo do jogo, não havia Hila, Rosella, Hylia e todas as outras para ela cuidar. No entanto, essa exigência fez com que um brilho estranho aparecesse em seus olhos enquanto ela olhava para essa estátua, pois ela finalmente percebeu o culpado pelas características desagradáveis do verdadeiro Amaterasu. Por último, Eva olhou para o outro lado, para a herança do vazio, que estava abertamente ansiosa para se libertar de sua estátua e rasgá-la em pedaços, uma coisa semelhante a uma fera, praticamente sem sentido, que gritava e rugia continuamente desde sua aparição neste reino. Eva absorveu tudo isso e suspirou. Ela não se preocupou em coagi-los como Draco, apesar de estar ciente das mesmas verdades. Afinal,
As experiências dela foram diferentes das dele, então o efeito das palavras dela não teria sido o mesmo nesses três. Como tal, Eva Terazus simplesmente trocou de lugar e deu ao Rivetingnicht controle total para esta negociação. Imediatamente, a louca que havia causado medo em todas as almas retornou, e o que aconteceu a seguir ficou óbvio. As heranças da deusa finalmente se submeteram depois de aprender uma lição e, atualmente, Rivetingnicht estava alegremente trabalhando em sua herança do vazio, que estava começando a enfraquecer sua posição depois de sofrer por tanto tempo. Quanto à herança da luz, fiquei extremamente animado para assistir ao show. Ele gostou tanto de Eva justamente por causa de Rivetingnicht, e vendo seu ídolo de volta, como ele poderia não pular e torcer? Logo, a resistência da herança do vazio enfraqueceu a tal ponto que ela permaneceu em silêncio quando à noite Riveting perguntou se ela se submeteria mais uma vez, uma espécie de consentimento silencioso. Ele não podia dizer isso externamente devido ao seu ódio fervilhante, mas seu medo recém-descoberto havia superado seu ódio e ele só queria que tudo isso acabasse para que pudesse ter um pouco de paz. No entanto, Rivetingnicht não foi fácil de agradar. Ela começou a usar ainda mais força para torturar a herança do vazio e logo depois disso, mesmo quando a estátua começou a implorar para que parasse desta vez. Só depois de ter batido a contento é que Rivetingnicht tentou fazer uma pausa e perguntar mais uma vez. Desta vez, a herança do vazio concordou com medo, fazendo Rivetingnicht acenar com satisfação. Ela então jogou no pedestal e caminhou até seu trono e sentou-se nele. Ela então olhou para os avatares ajoelhados e começou a falar em um tom frio que não permitia desentendimentos. Eu sou o Alfa, o início de todos os tempos. Represento a criação, a verdade e a vida. Minha vontade é a lei e minha existência é fundamental. Eu sou o primordial celestial. Todos os avatares ajoelhados reiteraram, você é o Alfa, nosso progenitor. Você representa nossa vontade, esperanças e existência. Seus caprichos são bênçãos e suas detrações são maldições sobre o mundo. Você é nosso primordial celestial. Satisfeito, Rivetingnicht deixou o reino da linhagem lentamente, deixando as três principais heranças como estavam. Draco e Eva apareceram em suas respectivas salas privadas, livrando-se de sua confusão ao verem o mesmo tipo geral de avisos aparecerem diante deles no sistema. Anúncio do sistema para o jogador calculando a alocação total de estatísticas. Anúncio do sistema para o jogador atualizando as habilidades de classe atuais. Anúncio do sistema para o jogador avaliando o físico do jogador atual. Anúncio do sistema para o jogador inspecionando o equipamento da aula. Anúncio do sistema para o jogador análise da nova classe concluída. Mostrar. Sem número eles obviamente escolheram sim. Abissal Prime, classe divina, rank 3. Habilidades, nenhuma taxa de ganho de ESP, 1% dificuldade de classificação. Armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer dracônica, demoníaca, diabólica e angelical. Celestial Prime, classe divina, rank 3. Habilidades, nenhuma taxa de ganho de ESP, 1% dificuldade de classificação. Armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer luz, divina, abissal e criação. Draco e Eva encararam a experiência reduzida. De 10% no rank 1 para 5% no rank 2 e agora 1% no rank 3. Isso não significa que começando no rank 4, eles ganhariam experiência em porcentagens decimais? Que tipo de bullying foi esse? Aya ficou realmente confusa ao ouvir seus pensamentos. Esses dois não se lembraram que há apenas 3 meses, eles, com um mero rank 2, massacraram um setor inteiro de monstros do mar com um ataque. Eles estavam sofrendo de amnésia seletiva, esquecendo tudo sobre brincar com um fiel boss que estava 3 ranks inteiros acima deles, apesar de uma supressão que deveria ter feito seu ataque ser 99% menos eficaz, ao mesmo tempo em que fortaleceu enormemente o injustiçado Rei da Areia. Se a IA não controlasse seu ganho de experiência, esses dois monstros não alcançariam o rank 7 amanhã, mesmo sem a necessidade da Grande Guerra. Agora que eles eram ainda mais poderosos no rank 3, era simplesmente de bom senso limitá-los ainda mais. Draco e Eva se acalmaram quando viram por que a IA havia reduzido drasticamente desta vez. Vendo que a dificuldade de aumento de classificação não poderia ser calculada,
A dupla de cabelos brancos adivinhou que aí ainda não havia encontrado o próximo passo para suas classes de rank 4 e acima. Precisaria de mais exposição às linhagens durante um período de tempo que ainda não poderia ser numerado. No entanto, com a linhagem do Lorde local em suas mãos, ele deverá ser capaz de progredir em breve. Isso não foi um problema para Draco e Eva, já que eles planejavam trabalhar na Torre da Babilônia nesse ínterim. Quando terminassem de conquistar aquela torre que supostamente levava à divindade, eles poderiam pensar em subir de classificação novamente. A dupla percebeu que o painel do amigo estava piscando e foi puxado para uma teleconferência com Sublime Note 1. A administradora Loli levantou os óculos e olhou para os dois com um sorriso. Estimado mestre da guilda e sua manga ambulante, tenho algumas novidades para relatar. O brinquedo que você, tão graciosamente, me forçou, tornou-se praticamente estável desde o aumento das terras e atualização de nosso status. Sublime riu. Na verdade, o crescimento tem sido tão bom que já estamos prestes a passar de um reino incipiente para um reino de nível inferior. Naturalmente, interrompi isso em vez de qualquer desenvolvimento que você queira adicionar ou alterar. Draco riu levemente, mas Eva lançou um olhar assassino para Sublime e cortou sua garganta com um dedo. Imediatamente, os rostos de Draco e Sublime mudaram quando perceberam que isso não era algo que Azul faria, mas definitivamente Rivetingnid. Percebendo que havia escolhido o momento errado para fazer um ataque tático, Sublime estremeceu ao pensar nas consequências de provocar a noite Riveting. Ela só conseguiu sorrir fracamente e dizer, querida irmã Eva, sua beleza realmente abala os seus e dilacera a terra. Obviamente, um intelectual de alto nível como você sabe que eu estava me referindo a mim mesmo e não a você, certo? Eva pigarreou. Economize. 3 horas de palmadas, 3 horas sendo gentil com as pessoas e 3 horas assistindo programas com finais felizes. O rosto de Sublime mostrou horror. Sua expressão então se tornou cruel quando ela quebrou os óculos e riu loucamente. Scrão. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Foi bom conhecer você, que nunca mais nos encontremos. Ah! Enlouquecida, ela desligou e rapidamente começou a se preparar para fugir. Para isso, Eva sorriu de brincadeira, antes de sair lentamente do centro de treinamento, contando baixinho enquanto uma aura escura se manifestava ao seu redor a cada passo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.